Caraca. Bom, e falando nisso, você está falando, né, de sociedades secretas e tal, e a gente escutava muito falar, né, pelo menos, desse lance da maçonaria, né, tipo, justamente porque os Estados Unidos foi forjado com muita influência maçônica, o Brasil também, né? Também. Mas hoje a maçonaria, pelo menos no Brasil, fica parecendo uma coisa de caipira, né? E de direita. A Sim. maçonaria, ela, no Brasil todo quase, ela é direitista. Até no Nordeste, a maçonaria é de direita. Até no Nordeste, a maçonaria é um pilar, por exemplo, do movimento bolsonarista. Sim, né? sim. Demais. E aí, qual é o peso que você vê na maçonaria nos dias de hoje? Sim, certo. Então, tu veja, a maçonaria comum, essa que você vê no dia a dia, né? Você tem lojas de vários tipos, com toda sorte de doutrina. Existem lojas maçônicas que têm lá dentro doutrinas esotéricas que podem ter algum caráter, né, conspiratório de fato. Outras não. Existem lojas maçônicas da elite. Nessas lojas, claro, você tem série de iniciações, né, que lá dentro se formam com chave. Né? Claro que isso existe. Né? No Brasil, no Brasil, né, o poder da maçonaria é uma coisa, como é que eu posso dizer, dispersa. Porque em alguns estados, como é o caso do Ceará, a maçonaria tem um impacto desprezível sobre a elite. Praticamente todo maçom é no máximo de classe média alta. Da elite da cidade, do estado, quase ninguém é maçom. Né? Da elite do estado, quase ninguém é maçom. Então você tem outros estados como Santa Catarina, onde, por exemplo, você não consegue entrar na política sem ser maçom. Quase, né? Então, assim, é algo que no próprio Brasil oscila muito. Nos Estados Unidos, bem, nos Estados Unidos, você tem que ser de alguma seita. Essa história do Olavo de Carvalho, de que os Estados Unidos são um país cristão por excelência, é ela. Na universidade, você, para ser considerado um bom aluno, é altamente recomendável que você entre em uma fraternidade. Phi Beta Kappa, Skull and Bones, que fraternidades são seitas. São seitas que vêm da Puxexá, Xalebã, etc. Tem ritos iniciados. Até tem padre que abertamente diz: no seminário eu fui da Phi Beta Kappa, e boto no currículo lá com orgulho. No seminário eu fui summa cum laude Phi Beta Kappa. Né? Não, os Estados Unidos, ele é uma seita, né? Ele é uma seita que facilita o surgimento de outras seitas, né? Sim. A primeira emenda, ela é algo que a gente normalmente associa, né, mais à liberdade de expressão e tal, mas ela é uma lei que ajuda muito a proteger seitas, né? Sim. Inclusive, a maior dificuldade que, né, agências como o FBI têm de lutar contra seitas que façam práticas de tipo de tráfico humano, ou de tráfico de influência, ou de chantagem, tal como foi o caso da Nexium, né? Que é uma seita nada a ver, né? Uma seita meio Ayn Randista, meio surubista, que tinha em Nova York, né? Os caras tiveram que... Qual é essa? Eu não conhecia. Que seita é essa? Nexium é a seita de um maluco chamado Keith Raniere, né? Que ele era um... Que tinha aquela menina lá do Superman, né? Sei qual é. Sei qual é. A atriz do Superman, as herdeiras da Sears faziam parte do negócio. Inclusive, o filho do presidente do México também fez parte. Ele recebeu o endosso do Dalai Lama. Ele fez toda uma campanha. Ele era meio Ele começou picareta.
Meio né? empreendedorismo, né? Ele era meio picareta e tinha ele levava os princípios da Ayn Rand para a formação do grupo dele, né? Sim. E uma das principais dificuldades que o FBI teve de tratar desse caso foi que as pessoas estavam lá de livre e espontânea vontade e seja lá o que eles estivessem fazendo de ritualístico lá dentro, né, ele estava marcando as mulheres com ferro e fogo. Com ferro. Né, com ferro, com as iniciais dele, né? Tinha uma sororidade chamada Dawson, sororidade, né? Então, assim, eles tinham o problema de lidar com... Opa, será que a gente tem jurisdição para entrar aqui? Aí o caso do Osho, né? Osho é a mesma o caso coisa. do Osho é muito sinistro. E o caso de Waco, né, que terminou, terminou descarrilhando, né? Mas é impressionante a quantidade de problema com seita que os Estados Unidos têm, né? O Brasil Jones, People's Temple, né? O Brasil tem as suas loucuras, mas não da mesma extensão, não da mesma proporção que a gente vê nos Estados Unidos, né? O Brasil é o segundo país muito com mais seita. Você teve muitos casos de seita pesado no Brasil, seita de sacrifício humano, castração, muita seita pesada no Brasil, você teve, né? Também, mas não com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, mas tudo isso aí porque o movimento New Age, ele se inoculou lá, as raízes do movimento New Age já existiam há muito tempo, mas tudo se uniu ali na Califórnia, feito pelo pessoal que tinha estudado com o Eliade em Chicago. O povo ia lá em Chicago estudar macumba e ia aplicar na Califórnia. Você está entendendo muito bem. O LA, porque teve aquele Committee on Social Thought, né, na Universidade de Chicago. O Eliade, o Michel Eliade, né, ele chamou o Léo Strauss, né, e os dois se uniram para fazer esse negócio aí. Nisso aí teve morte, teve muita seita. Você ainda pode. O Johan Petro Culiano foi assassinado em contexto que ninguém sabe muito bem. No início da internet, eu tive contato com os irmãos Arguelles. Que os irmãos Arguelles, né, o Ivan e o José, e o filho do Ivan, que é o Alejandro, né, eles tinham todos estudado em Chicago. Todos tinham sido do Committee on the Social Thought. E o Alejandro, ele estava com o Léo Strauss que era o mesmo centro do mundo. O povo que estudou nisso aí fundou o movimento New Age nos Estados Unidos, né? Os intelectuais saíram disso aí. O Andy Donninger, por exemplo, que depois, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda estava em Chicago. O próprio José Arguelles também, que andava nesse circo. Né? Enfim, você tem que esse movimento New Age, ele é uma corrupção de estudos que até começaram bem, né? Porque é um negócio muito sério. Eu confesso que eu tenho vontade de entrar no Committee on the Social Thought, né? Já pensei em fazer a aplicação para entrar no PhD, só que é um dos programas de doutorado mais seletivos do mundo. Tem ano em que não aceitam ninguém, né? Tem ano em que não aceitam ninguém. Cada membro do comitê pode vetar a pessoa, né? Tem anos em que ninguém escapa, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.